Olá pessoal, tudo bom? Vou mostrar para vocês uma Bíblia que eu tenho aqui. Ela veio com outra capa, só que eu troquei a capa dela, que a capa dela começou a esfarelar. Quando eu comprei ela, eu já sabia que a capa dela não tinha uma boa qualidade, mas eu comprei ela por causa do miolo dela, por causa da Bíblia. Coloquei uma outra capa nela, inclusive acrescentei fitilhos. Ela veio apenas com um fitilho rosa, que eu não uso mais por causa da cor. Eu botei essas três aqui, ó. Aí eu tirei o fitilho que veio nela, é um rosinha bem clarinho. Aí eu coloquei um fitilho preto, um fitilho vinho e um fitilho branco meio prateado, brilhoso. Aí eu substituí. E na lateral dela que é prateado, assim, ela já veio assim, prateado. Ela já veio com esse prateado. Só que eu substituí a capa dela porque a capa dela realmente veio muito ruim. Aí por dentro, essa daqui já é dela. Ela já veio com essa cor aqui rosa. Você abre ela, a folha de rosto é assim. Você escreve uma dedicatória. E essa Bíblia aqui. É a Bíblia, Mulher, Tu Estás Livre. Na capa dela veio um rosa parecido com esse daqui e escrito Mulher, Tu Estás Livre. Só que essa capa começou esfarelando e foi coisa muito rápida. Só que pelo valor que eu comprei ela, valeu a pena. Eu comprei ela por R$ 55. E hoje em dia você acha ela nesse valor só na capa dura. Na capa de sintética, que eles falam, né? Já tá mais caro, mas eu comprei por R$ 55, aí eu achei que valeu super a pena pelo conteúdo dela. Ela é na Almeida Edição Contemporânea. Quando eu vi que ela vinha nessa versão, eu fiquei muito contente, porque eu estava atrás de uma Bíblia com essa versão que tivesse uma qualidade na exposição do texto. Aí eu comprei logo, e ela é da editora Vida. Tá bom? Ela é da editora Vida. Essa Bíblia é uma Bíblia com devocionais. E esses devocionais foram produzidos pelo T.D. Jakes. Ele é um pastor norte-americano. Vou abrir aqui para vocês verem o sumário da Bíblia. O sumário. Aí a capa que veio para mim foi a luxo rosa branco, só que o material da capa não é bom. Mas o importante é a Bíblia. E aqui tem como se fosse palavras do T.D. Jakes. Ele escreveu isso daqui, né? Uma dedicatória, falando sobre o projeto da Bíblia Mulher, Tu Estás Livre. E aqui ele fala brevemente sobre a edição da Almeida Edição Contemporânea. Eu até grifei aqui para eu encontrar. Ele botou assim: todos esses elementos acompanham uma versão fiel à Bíblia, escrita em linguagem de fácil entendimento, a Almeida Edição Contemporânea. Só aqui que ele fala sobre o texto que foi usado. Ele não fala mais sobre isso na Bíblia. Aí aqui tem o sumário da Bíblia. Tem algumas coisas, peculiaridades. Aí aqui tem esse sumário. E tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E aqui já começa, índice dos artigos, que ela traz artigos voltados para o público feminino. Tem, no total, 212 artigos, eu contei. Só que desses artigos são 178 devocionais e 34 segredos da alma, que ele intitula como segredos da alma. São os devocionais um pouco mais diferentes e já voltado mesmo para devocional é 178. Aí tem todos aqui, tem os títulos e a página onde você encontra eles, é bem interessante. E aqui no meio deles tem aqui, ó, segredos da alma. Ó. Tem o primeiro segredo da alma, eu fiz isso, eu coloquei o númerozinho. Eu senti falta disso nessa Bíblia, mas estão escritos aqui. Mas aí eu fiz assim, aí eu coloquei aqui, eu coloquei número em todos. E quando eu encontrava um segredo da alma, eu numerava de acordo com os segredos da alma. Aí aqui nós vemos aqui, ó, até acabar, e aqui são 212 artigos ao todo, sendo que nem todos são devocionais, alguns são segredos da alma. E aqui tem o guia para a mulher virtuosa para a leitura da Bíblia. Aí eu escrevi aqui, ó, trata-se de textos da própria Bíblia.
Isso aqui é bem interessante, que você precisar de algum auxílio e você não quiser se basear na opinião de uma pessoa, você quer se basear exatamente no texto bíblico. Você encontra aqui os textos. Aí tem a Bíblia, seu livro de cabeceira. A Bíblia, sua consolação. A Bíblia, seu guia. A Bíblia, sua força. A mulher virtuosa. Liberta pela misericórdia de Deus. Liberta do medo. Aí tem vários temas. É bem interessante. Ó, tá vendo? Tem vários temas. Aí eu anotei, tem 25 temas. Sendo que, ó, incluindo com esses temas aqui. 25 temas. Em cada tema tem vários textos bíblicos citados. Então é bem legal se você precisar trazer alguma mensagem referente a esse tipo de assunto. E aqui, ó, onde encontrá-la? Se você quiser achar a mulher específica na Bíblia, você vai encontrar ela e aqui está o texto. E aqui está, olha, Abigail, 1 Samuel 25, do versículo 2 ao 44. Você vai encontrar onde você precisa buscar para achar essas mulheres na Bíblia. E está tudo em rosa, ó, rosa, e o que não for rosa é preto. É bem bonita a cor. Olha só como é que tem mulher na Bíblia. Aí acaba aqui. E aqui tem as mulheres influentes da Bíblia. São 10 devocionais especiais que o TD Jakes trouxe para nós. Ó, vou mostrar assim mais de longe para ser mais completinho. Começa com Noemi. Aí você encontra falando sobre o Noemi no livro de Ruth. Só que ele traz um artigo mais focado na personagem Noemi, conta um pouco da história dela e faz como se fosse uma pregação temática, e o tema é a Noemi. Aí você vai até aqui, é bem legal se você quiser ler e se inspirar para fazer uma mensagem, é bem interessante. Tem a personagem Mical, que é a esposa de Davi. Aqui, ó, a primeira esposa de Davi. É encontrada falando sobre ela em 2 Samuel 3. Aí tem os versículos que ela é citada e em 2 Samuel 6 também. No versículo 14 e no versículo 16. Você vê que fala pouco na Bíblia sobre ela, mas dá para tirar uma mensagem grande dela, né? Daqui até aqui, ó. Bastante coisa. Tem Tamar, 2 Samuel 13. A personagem Tamar. Temos também a menina, serva de Naamã. Ó, bem interessante. Aqui sobre a serva de Naamã. A mulher virtuosa. Quem não conhece essa mensagem, que se encontra lá em Provérbios 31, fala sobre a mulher virtuosa. Aqui tem um texto grande falando sobre a mulher virtuosa. Todas nós devemos ser essa mulher virtuosa. Vai até aqui, ó. Tem Gomer. Você encontra ela lá em Oséias, falando sobre ela lá no livro de Oséias. Muitas pessoas não focam nessas personagens, então ele trouxe um olhar diferente e explorou outras personagens que muitos não exploram. Temos aqui, ó, a mulher enferma, Mateus 6, Mateus 9, falei errado. Aqui, ó, Mateus 9, deixa eu chegar mais para perto. Essa daqui é uma mulher que ela andava encurvada. Aí tem uma mensagem muito bonita sobre ela. Olha só como é que tem texto falando sobre ela. E Maria, a mãe de Jesus. Tem um texto sobre Maria, bem interessante, olhando Maria com um olhar diferente. E a mulher com um vaso de alabastro. Ó, tem mais uma, a mulher com o vaso de alabastro. Eu botei o número do lado, aí fica fácil de você saber se tem mais ou não, mas isso aqui é só na minha Bíblia, né? Aí eu grifei o que eu achei interessante. E tem Dorcas. Ó, lá em Atos fala dela, Dorcas. Também poucos versículos falam sobre ela, só que dá para se tirar uma mensagem da vida dessa mulher, né? Do exemplo que ela deixou para nós. Ó, aí finaliza aqui. Aí acabou os recursos adicionais que essa Bíblia traz aqui no começo. Começa aqui o Antigo Testamento. Olha só como é que é bonito. É tipo um rosinha. É bem bonito. Aí começa aqui o texto. Olha só que interessante esse texto, como é que ele é exposto. Ele é assim, livro de Gênesis. Ele tem aqui, ó, pérolas. Sempre vai ter essas pérolas quando for páginas que não tiverem artigos ou devocionais. Sempre vai ter essas pérolas embaixo da página, em sua maioria.
Aí, o que são essas pérolas? São palavras do T.D. Jakes. E aqui tem o livro de Gênesis. Ó, tá vendo como é que é o texto, como é que é exposto? São 2 colunas. E é versículo embaixo de versículo, como é na Almeida Edição Contemporânea. E em alguns pontos tem a letra em negrito. Ó. A letra E aqui é em negrito. Aqui outra letra E em negrito. Letras aqui em negrito, como se fosse pílcros. Como se o texto tivesse sendo... Como se ele estivesse te dizendo, ó. A partir daqui começa vamos dizer, um novo parágrafo que vai finalizar aqui, que você teria que ler junto. Vai finalizar aqui. Aí aqui começa outro. Aí isso daqui ajuda muito na hora que você for trazer uma mensagem. Porque você sabe onde você pode parar ou aonde você não pode parar. Você deve continuar lendo. A Bíblia ela tem uma boa diagramação. Tem bastante espaço nas laterais, ó, se você reparar, tem bastante espaço. E eu consigo escrever nela tranquilamente. Coloco minhas referências, coloco alguma coisa que é importante para mim, as anotações. E olha aqui, vou aproximar para vocês verem. Aqui está assim, Gênesis, capítulo 2, e tem até o versículo. Mostra o versículo, tá vendo? E olha só, tá escrito aqui, como Deus criou a mulher. Se você folhear a Bíblia... Em toda ela vai ter escrito o que você vai encontrar na página. Ó, a derrota dos midianitas, Juízes 7, 8, tá vendo? Então, fica muito mais fácil na procura do texto. Aí, você fica mais fácil de localizar onde você tá. E o número da página fica aqui no canto. O número da página fica aqui no canto. Mas como tem essa lateral aqui com essa exposição, então se torna fácil a procura do que você está pesquisando, né? Olha só, mais de pertinho. Ó, aqui, por exemplo, aqui, ó, tem a letra E destacada em negrito. Aqui já é a letra D destacada em negrito, tá vendo? Bem interessante. Tem outra letra aqui em negrito e, ó, não tem o subtítulo, mas tem outra letra em negrito. Quer dizer que estamos tendo um destaque aqui, como se fosse um novo assunto. Deixa eu folhear um pouco a minha Bíblia. Olha só como é que eu marco ela. Eu escrevo as minhas anotações, eu escrevo coisas importantes. Por exemplo, aqui, ó. Eu escrevo alternativas de versão. Eu faço isso. Aqui eu escrevi a King James atualizada, eu escrevi a versão da King James atualizada aqui. Aí aqui eu escrevi a versão da NVT e no caso a nota da versão da NVT, porque a NVT ela trouxe na sua nota uma questão muito interessante, eu coloquei aqui. E eu trouxe a versão da NVI 2023 nesse versículo aqui, que é a mesma nota da NVI tradicional. Só que, em vez de eles colocarem na nota, eles colocaram direto no texto, na NVI 23. Aí eu trouxe aqui e eu marquei aqui que seria substituído. Aí eu posso até ler com vocês, eu vou ler aqui, ó. Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler aqui o versículo todo para vocês entenderem do que eu estou falando. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez. Em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aí, na versão que está uma explicação melhor, tá assim, ó. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aí, esse para e esse e é substituído. Na versão fica assim, ó. O teu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Aí, no caso que ficaria, o teu desejo será contra o teu marido, mas ele te dominará. Aí eu coloquei essas marcações para eu lembrar disso. Para quando a gente for explicar o texto para alguém, a gente ter isso em mente. Mas eu leio como está aqui. Só que eu tenho isso em mente para na hora de eu explicar, eu conseguir alcançar mais longe no texto, né? Aí isso daqui já é outra coisa que eu marquei aqui para mim, chamou a atenção. Aí eu queria mostrar para vocês, ó, essa Bíblia que eu também
colori ela, né? Eu vou marcando o que é interessante para mim. E aparece um pouquinho do outro lado, fica assim, a sombra, mas eu marco assim mesmo. E como essa Bíblia tem bastante devocional, então não me atrapalha tanto, que geralmente não vai ser texto bíblico do outro lado. Aí eu marco porque eu sei que do outro lado vai ser um devocional. Mas dá para ler, continua sendo legível, só que fica uma sombra. Ó, fica uma sombra, mas continua sendo legível. Dá para anotar aqui na lateralzinha. Só para você escrever um pouco devagar, dá para fazer. E eu sempre faço anotações na minha Bíblia. E como eu falei, ela tem o texto Almeida Edição Contemporânea. Esse texto ele é usado na Bíblia Thompson. E são poucas as Bíblias que tem esse texto. E eu achei bem legal. Aqui, ó. Segredos da Alma, o primeiro segredo da alma. Geralmente tem um texto menor. E seria mais como um desabafo de uma pessoa que está passando por determinada situação. Ó, vou ler o título. Quando parece ser tarde demais. Aí esse segredo da alma aqui é baseado num texto bíblico que está aqui em Gênesis 21, do 1 ao 7. Está aqui demarcado, do 1 ao 7. Só que é mais como um desabafo. E também tem o desenho e tudo mais. Aí deixa eu passar um pouquinho para frente para mostrar para vocês. Olha só como é que ela tem espaçamento, é bem interessante. A diagramação dessa Bíblia é muito bonita, ela é muito linda. E pelo valor que ela custou, eu achei que ela é muito boa. Deixa eu... Ó, tá vendo? Em algumas partes o texto é assim, porque como se fosse um verso, um louvor, um texto mais poético ou profético, sempre vai estar justificado desse jeito. Como a gente encontra, por exemplo, na NVI. A gente encontra assim na NVI também. Aí, essa edição aqui ela trouxe. Não tá exatamente igual, mas é bem legal. Aqui, Gênesis. Ó, tá vendo como é que tá aqui? Tudo justificado desse jeito. Aí você consegue até escrever um pouco mais. Aí começa aqui o livro de Êxodo. Uma coisa que é um ponto que essa Bíblia tem, que seria um ponto negativo na visão de alguns, que acaba o livro de Êxodo, de Gênesis aqui, ó. Aí começa o livro de Êxodo. Ele não começa, vamos dizer, na página seguinte. Começa já na mesma página. Se começasse na página seguinte, essa página aqui, esse pedaço aqui ficaria em branco. Aí começaria na outra página. Só que eles escolheram fazer desse jeito. Não chega a atrapalhar, só que a única coisa é que o títulozinho que vai estar aqui vai estar escrito Êxodo, já do livro seguinte. Não do livro anterior, entendeu? Aí você vai vir aqui, ó, Gênesis. Aí você viu que o texto não acabou, aí você vai, procura, né? Continua lendo até acabar. Só que aqui já vai estar Êxodo e aqui em cima vai estar escrito Êxodo. Inclusive tem até um artigo aqui no meio. Ela é uma Bíblia voltada para o público feminino, trata geralmente de assuntos femininos. Mas o texto da Bíblia trata de todos os assuntos, né? O texto em si. Ela é muito linda, essa Bíblia. Aqui, ó. Aqui eu fiz anotações. Olha só como é que fica legal. Até quando você faz uma anotação, ela não fica forçada à vista. Tipo assim, se torna agradável à vista, entendeu? Eu fiz uma coloração aqui nessas páginas. E olha só como é que ficou legal. Isso aqui foi eu que fiz. Com caneta à base de gel, giz gel. E essa página aceitou bem, não ficou, sei lá, não teve problema, eu fiz, tá vendo? Dos dois lados, não tá só de um lado, tá com o começo da história de Davi. E vai até aqui, ó. Aí depois para, aí aqui é só sombreado mesmo. E aqui também tem, ó, aqui já é outra coisa, esse daqui já foi quando Saul fala com a feiticeira em Endor. Aí eu pintei esse daqui para eu achar esse texto facilmente. Ó, fica uma sombra do outro lado, tá vendo? Aí, como eu falei, aqui, ó, o livro de Samuel, 2 Samuel começa aqui, ó, tá vendo? Ela não deixa para começar na outra página, não, já começa aqui. Tem esse ponto, mas fora isso, a Bíblia é lindíssima. Ó, tem espaço. Aí aqui é o primeiro fitilho que eu coloquei, ó. Primeiro fitilho que eu coloquei. Ela não veio com esse fitilho, foi eu que coloquei. Deixa eu adiantar um pouquinho. Aqui estamos no livro de Salmos.
Ó, Jó é todo justificado assim. E o livro de Salmos também. Aí o livro de Salmos começa aqui. E eu fiz aqui algumas anotações no livro de Salmos. Eu coloco assim, alguma versão alternativa para me ajudar a expor o texto, quando eu falo sobre o texto. Aqui, por exemplo, eu coloquei a versão Nova Bíblia Viva, no Salmos 1. Aí eu citei alguns trechos que estão na Nova Bíblia Viva e escrevi aqui. Eu deixei escrito para quando eu for expor o texto eu saber o que falar ou o que não falar. Só que essa versão aqui, ela usa o bem-aventurado. É uma edição contemporânea, né? Então fica bem legal. Ó, aqui nós vemos isso de novo. Eu coloquei aqui. E como esse texto ele é assim, então fica com espaço um pouco maior para você escrever. Ó, de novo. Eu sempre faço isso. Aqui, aí quando eu preciso também fazer alguma anotação, eu coloco, aí no caso aqui eu fiz referência ao Almeida Corrigida Fiel, e eu coloquei aqui o que ficou diferente nessa e o que na Almeida Corrigida Fiel era antes, aí eu coloquei aqui pra eu, porque isso é importante pra mim. Aqui o Salmo 23, aí eu fiz aqui umas anotações que eu achei bem interessante. Olha só, quando os textos têm conexão, eu marco eles. Tá vendo? O Salmo 38 tem conexão com o Salmo 39, que tem conexão com o Salmo 40. Se vocês algum dia puderem observar isso, é bem interessante. Ó, eu vou ler aqui só o que tem conexão, só para vocês entenderem. Salmo 38, versículo 15. Em ti, Senhor, espero. Tu, ó Senhor, meu Deus, me ouvirás. Salmo 39, versículo 7. Agora, porém, Senhor, o que espero? A minha esperança está em ti. Salmo 40, versículo 1. Esperarei com paciência no Senhor. Aliás, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tá vendo? Esses 3 salmos têm conexão um com o outro. Aí eu coloco assim, eu marco as observações. O Salmo 40 vai até aqui. Tá bom? É bem interessante. Aí esse aqui já é o Salmo 51. E, inclusive, eu marco também o que é interessante nos estudos. Ó, o que é interessante, aí eu deixo marcado. Esse estudo aqui é sobre o Salmo 51. Eu deixei marcado, que me ajuda a saber o que eu posso reproduzir, né, em palavras. E eu vou agora lá para o Novo Testamento, para vocês verem como que está no Novo Testamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui o fitilho roxo que eu coloquei. E vamos lá para o Novo Testamento. Aqui, ó. Encerro o livro de Malaquias. Aí aqui começa o Novo Testamento, com a mesma página rosada que a gente tem lá no Antigo Testamento. E começa aqui, Mateus. E tem as referências aqui, ó. Referências que nós encontramos geralmente na NAA, na ARA também temos e na NVI. Aí aqui tem essas referências. É bem interessante. Na NVT só tem essas referências na Bíblia de Estudo. Na Bíblia só com o texto ela não vem. Aí eu escrevi aqui, ó, uma observação que aqui traz assim, ó. Ele, porém, não teve relações com ela até que ela deu à luz a um filho. E José lhe pôs o nome de Jesus. Aí faltou a palavra o primogênito, que na versão Almeida Corrigida Fiel, ou aquele que tem o texto recebido traz. Aí eu coloquei aqui, mas aqui no texto não tem. Tá vendo? Aí eu coloquei aqui do lado. Mas vamos lá. Ela traz palavras de Jesus em destaque, só que ela traz em destaque rosa. O mesmo rosa que você encontra aqui na página, aqui, ó, esses detalhes, as palavras de Jesus estarem nesse destaque, nessa cor. E aqui também eu faço anotações, observações. Ó, deixa eu mostrar para vocês que é em rosa. A palavra de Jesus está em rosa. É bem interessante. Olha só.
É bem legal. Aí todo o Novo Testamento tá com esse destaque rosa. Os versículos continuam um embaixo do outro e os versículos continuam em preto, que já estava antes. Só que aqui fica até mais fácil de ver. Porque como tá tudo em rosa, aí você vê logo as palavras, os versículos. E os títulos, olha só que interessante. Os títulos, eles são bem destacados. Antes também estava assim, só que eu esqueci de falar. Ó, por exemplo, um título aqui está bem destacado. Então, você não confunde achando que pode ser parte do texto. Ó, aqui, a cura de Naamã, tá vendo como é que tá destacado? Não fica confuso o que é título e o que é texto. Ó, bem legal. Ela é toda assim e eu faço anotações. E essa Bíblia aqui, ela não é baseada só no texto crítico. Ela é parte texto crítico e parte texto recebido. Só que como ela tem também, como é que se fala? Ela também tem base no texto crítico, tem alguns trechos que ela não traz por causa do texto crítico. Eu não sei explicar muito bem sobre o texto crítico, mas eu sei que eles não fazem isso porque eles cismaram. Eles estudaram para chegar nessas conclusões e tudo mais. Só que aí o que eu faço? Eu anoto na lateral o que foi tirado. Ó, por exemplo, aqui eu anotei. E eu deixo marcadinho aqui onde que foi tirado ou onde que está faltando e eu deixo anotado aqui. Eu faço assim, porque se eu precisar dessa anotação, já está ali. E essa Bíblia aqui, como ela tem um texto muito aproximado com a Revista Corrigida e com a Almeida Corrigida Fiel, então ela fica sendo muito boa de ler na igreja. E, inclusive, ela tem na Bíblia Thompson, como eu já falei, e ela já é lida nas igrejas, só que as pessoas não sabem que estão ouvindo a Almeida Edição Contemporânea. Porque o pastor chega lá com a Bíblia Thompson e eles não sabem que ela usa a Almeida Edição Contemporânea. Essas partes que estão faltando nessa edição aqui, ó, já foram tiradas, por exemplo, da NVI, já foram tiradas. Que tem partes que aqui eles acham assim que pode ser que não seja texto bíblico, pode ser que seja um acréscimo. Eles colocam em colchetes, igual tá aqui, ó, colchetes. Eles colocam em colchetes, tá vendo? Aí eles entendem como se isso aqui pode ser que não seja texto bíblico. Eles colocam em colchetes. Mas quando eles tiram é porque já houve, vamos dizer, um consenso que não é texto. Só que na Corrigida Fiel, você ainda encontra esse texto. Aí eu anotei, ó, tá vendo aqui? Foi tirado, aí eu anotei. Mas já não tem aqui e nem nas outras versões. Por exemplo, a NVI já não tem. E eu tô falando da NVI antiga, não tô falando da NVI nova. Na NA não tem, que é a Nova Almeida Atualizada. Na ARA também já não tem alguns textos. A ARA sendo antiga, porque essa versão aqui, ela acompanha muito o que foi tirado da ARA também. Só que nessa daqui tem mais textos do que na ARA. Na ARA foi tirada mais coisas do que daqui. Do que da Almeida Edição Contemporânea. Mas enfim, vamos continuar. Olha só que bonito. Ó, aqui eu fiz anotações. É bem bonito. Tá vendo o livro de João? Aí eu queria ler com vocês rapidamente quando fala sobre a mulher que foi pega em adultério. Essa versão aqui, ela não botou em colchetes, ela entende como isso aqui sendo texto bíblico, essa passagem. Só que aí eu queria ler só esse versículo aqui, ó. Quando Jesus fala com ela, Jesus fala assim, no versículo 10. Jesus endireitou-se e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu também te condeno. Agora vai e abandona a sua vida de pecado. Olha só que interessante como é que ele colocou. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Nas versões mais antigas está assim, vai e não peques mais. É o correto a se dizer, mas
Para você não pecar mais, você tem que abandonar a sua vida de pecado, abandonar as suas práticas antigas, e aquilo ali fazia parte da sua vida, do seu cotidiano, até mesmo do seu natural. Era normal para você, talvez, antes, mas para você seguir Jesus, você precisa abandonar a sua vida de pecado. E eu achei essa forma aqui que eles colocaram, ficou muito interessante. Isso daqui é referente ao texto Almeida Edição Contemporânea mesmo. E vamos ver mais um aqui. Vou lá em... esse daqui são as minhas anotações. Vou lá em Romanos, eu creio que seja Romanos. Eu vou olhar aqui e vou mostrar para vocês. Romanos eu faço várias anotações. Aqui mesmo, Romanos capítulo 1. Deixa eu mostrar para vocês que eu estou em Romanos. O fitilho preto tá aqui, ó. Romanos capítulo 1. Aqui no versículo 18, ele usa o termo detém a verdade pela injustiça. Aí essa palavra que detém, nas versões mais modernas, ela foi substituída. Só que eu achei que eles preservaram a palavra detém e ela abrange muito mais significado do que a substituição que foi colocada. E eu achei importante ter preservado ela. E não é uma palavra tão difícil da gente pesquisar, para a gente ter acesso ao significado dela. E eu achei bem interessante. Já aqui embaixo, no finalzinho do versículo 20, eles botaram assim: de modo que esses homens são indesculpáveis. Aí essa daqui você já vê nas versões mais modernas, esse termo indesculpável. E nas versões antigas, usa o termo mais que não é usado, mais antigo, mais antiquado. E aqui eles já substituíram por uma adaptação mais que o povo mais entenda. Que nós consigamos entender melhor a intenção do texto, sem prejudicar o texto. Olha só, aí ela pegou um pouco do antigo e um pouco do novo e fez um texto bem encaixado, sabe? Como se fosse assim, uma leitura formal, um texto formal, naquilo que lhe é possível e trazendo elementos da dinâmica que são necessários para um bom entendimento do texto, mas sem se tornar um texto dinâmico. Isso aqui é bem interessante e é bem difícil de se fazer, mas eles conseguiram fazer. Se você tiver a oportunidade de ler na Almeida Edição Contemporânea, eu acho que é por isso que a Thompson usa essa versão, né? E o TD Jakes escolheu essa versão para trazer esse estudo dele. Né? Eles escolheram para trazer e foi bem interessante. E é isso, gente. A Bíblia é completa. Eu tenho uma informação aqui no final dela. Deixa eu ir aqui pro finalzinho da Bíblia. Ela tem ali a sua linha teológica. Ela tem uma visão mais calvinista sobre a salvação. Mas não é algo exagerado. Só que é perceptível nos artigos que ela traz a linha de raciocínio que o TD Jakes tem. E é a minha visão de entendimento do texto bíblico, então para mim ficou ótimo. Mas aí eu só estou querendo deixar claro para vocês que se vocês não gostam nem um pouquinho da visão calvinista, talvez vocês se incomodem um pouco. Aí aqui, acaba a Bíblia. Aqui acaba o texto bíblico. E tem páginas para fazer anotação, que também é naquele rosinha. Só que como vocês estão vendo, eu já vi muitas anotações. E aqui eu anotei até com uma caneta preta mais grossinha. E esse daqui é um louvor que eu coloquei. Só que esse aqui eu já anotei em lápis mesmo. Porque eu estava na igreja, aí eu fui e anotei. E olha só. Aqui é bem interessante que aqui tem a informação de qual página foi usada, onde foi fabricado. Esta obra foi composta em... Aí tá escrito o nome aqui que eu não sei ler. Impressa na Coreia do Sul, sobre o papel Bíblia, 28 gramatura. Para a Editora Vida. A página dessa Bíblia é ótima. A página, tudo nela é ótimo. A única coisa que eu não tinha gostado era da capa.
Até a contracapa dela é muito boa, ó. A contracapa dela é uma qualidade muito boa. É um material diferente. Só que a capa que tinha vindo nela desfarelou muito rápido. Aí eu coloquei o fitilho, como eu falei, troquei a capa. E eu uso agora ela do meu jeito. Mas é isso, gente. Eu queria deixar aí pra vocês um olhar mais feminino para os textos bíblicos. Mas fora isso, ela tem toda uma diagramação muito interessante. Dá pra você fazer anotações. O texto é muito bom. Tem essas questões aqui, como eu falei com vocês, que tem essas letrinhas aqui, ó, que como se fossem pilcros. Isso daqui é bem legal. Fica fácil de você saber onde você pode parar, onde você deve dar continuidade. Tá vendo? Bem interessante, mas a versão do texto que eles escolheram é a melhor parte, que é a Almeida Edição Contemporânea. Ó, aqui tá a Almeida Edição Contemporânea. Essa é a melhor parte. Tá vendo? Vou deixar assim para vocês verem. E é uma excelente Bíblia. Tem um preço muito bom hoje em dia. E daqui a um tempo talvez vocês não encontrem mais dela para comprar, porque como quando o produto não tem muita procura, ele logo sai de mercado. Mas é muito boa essa Bíblia. E é isso. Contexto Almeida Edição Contemporânea. Mulher, tu estás livre. É isso, gente. Até uma próxima. Fiquem todas com Deus. E deixa o like aí no vídeo, se inscreve, para eu saber de qual tipo de vídeo vocês estão gostando e para eu investir em vídeos de acordo com o que vocês forem colocando aí nos comentários. Fique com Deus e até a próxima.